Olá, amigos, internautas, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez para mais uma mensagem Café com Orochi. Na verdade, o nosso objetivo é interagir com vocês. O Abiese está aqui conosco. Pode dar a sua saudação, Abiese. Shalom Aleichem, obrigado por estar conosco nessa manhã no Café com Orochi. Estamos ainda nas tentativas de melhorar nossa transmissão por todos os meios disponíveis de mídia, né? Agora numa tentativa também através do Facebook, vocês podem nos responder se estão recebendo bem a imagem via Facebook, também se o áudio está chegando a contento, de uma forma que vocês consigam também acompanhar pelo Facebook. Hoje nós conversaremos um pouco a respeito da festividade que se aproxima. No próximo domingo teremos Shavuot, a celebração da outorga, da entrega da Torá ao povo de Israel. Nós estamos aí então nos aproximando dessa festa, né, Abiese? Nós temos 3 grandes festas que a Torá nos fala, que é Pessar, Shavuot ou Pentecostes e a festa de Tabernáculos ou de Sukkot, que é as próximas festividades, né? Nós teremos agora, então, se Deus quiser, no próximo domingo, o 50º dia da contagem do Homer, e nós estaremos então aqui a partir das 10 horas da manhã, fazendo aí uma festividade referente a Shavuot ou Pentecostes. Essa festa, Beza, o nosso povo, o povo judeu, dá uma conotação especial a ela, né? Eles fazem uma menção de um acontecimento e ela se reveste de importância também para nós, dentro da nova aliança, pela questão ali de praticamente ser o início da congregação de Yeshua, né? Ali, aquela primeira festividade ali, depois da morte, ressurreição e ascensão de Yeshua, né? Exato. Ela vem posteriormente à festa de Pessah, que acontece no dia 14 de Nissan, e a partir aí do segundo dia, posterior a Pessah, nós temos a contagem do Homer. E a contagem do Homer se faz por 7 semanas ou 49 dias. E aí, no 50º dia, que seria o dia 50, se celebra a festa das semanas Shavuot, também chamada de Pentecostes, ou 50. E nesta ocasião, nós relembramos a entrega, a outorga da Torá e o compromisso, a aliança de Deus com o seu povo, quando Israel recebe as leis, os mishpatim, recebe Hukim, recebe Eidot da parte do Eterno, assumindo um compromisso numa aliança de obediência e testemunho desse relacionamento único e singular do Eterno Criador com o seu povo de Israel. Este dia é um Shabat, ou seja, o próximo domingo. E qual a importância disso? Ontem nós vimos na Parashá de Berucotai quão importante e significativo para as nossas vidas, nossa existência, a reiteração do nosso compromisso com Deus é a obediência à sua lei. No livro ontem de Levítico, capítulo 26, nós vimos que o povo de Israel deveria obedecer os mandamentos, mas não unicamente obedecer. Em Levíticos capítulo 26, verso 3º e verso 4º, fala que o povo de Israel deveria andar nos mandamentos, o povo de Israel deveria guardar os mandamentos e o povo de Israel deveria fazer os mandamentos. Fazer dos mandamentos algo relevante, importante, significativo nas suas vidas. Se isso acontecesse conforme constitui desejo do Eterno, as bênçãos do Eterno alcançariam o povo de Israel.
Abiezer, nosso povo de Israel celebra a entrega dos mandamentos, né? E isso aí, embora seja mais uma questão da tradição do nosso povo, né? Essa menção, essa colocação, mas o que acontece? De qualquer maneira, ali, digamos, aos pés do Monte Sinai, Deus celebra com o nosso povo de Israel a sua aliança. Ali o nosso povo de Israel faz aquele pacto com Deus, faremos e obedeceremos, e ali Deus constitui Israel como nação sacerdotal, né? Ontem na nossa prédica a gente falava da importância de Israel como nação sacerdotal, que Israel foi constituída por Deus como nação sacerdotal ali, mediante aquele pacto, né? Que na verdade era uma renovação também com Abraão, porque Deus tinha falado que da descendência de Abraão ele faria uma grande nação e que os povos da terra seriam abençoados através de Israel. E ali então Deus estabelece essa aliança. Agora essa aliança ela é renovada nos dias de Yeshua. E na nossa prédica de ontem a gente falava da situação de Israel naqueles dias, que o profeta Amós fala que o tabernáculo estava caído, né? O tabernáculo de Davi estava caído, né? E já dentro da nova aliança nós vemos registrado os momentos e a ocasião em que o tabernáculo seria restaurado. Ora, você restaura algo que já existe. Não se trata de uma instituição, um tabernáculo, uma congregação nova, mas algo existente que estava em decadência naquele tempo e, em função disso, haveria necessidade de restaurar. Isso acontece dentro do conceito da nova aliança a partir da chegada de Yeshua. Todo o processo de aderência, de entrada, de mensagem ao povo de Israel, trazendo o povo de Israel primeiramente a Yeshua para a salvação e posteriormente a isso, havendo-se restaurado o tabernáculo de Davi, a instituição, a congregação e tudo o que diz respeito à Torá no quesito obediência, abre-se então a porta para a nação gentílica. O relato da entrega e outorga da Torá, num paralelo do que acontece com Êxodo capítulo 20, a entrega da lei no Monte Sinai, está no livro de Atos capítulo 2. Um reflexo paralelo do que ocorreu lá na entrega da lei, comparado com o livro de Atos, quando 3.000 almas ou 3.000 pessoas aderem à congregação. Lembrando que lá em Shavuot, aqueles que rejeitaram a lei conforme o registro da Torá, 3.000 foram mortos, morreram naquela ocasião. Mas dentro da nova aliança, um mesmo número, curiosamente ou não, se agrega à congregação dentro desse processo de restauração do tabernáculo de Davi. O mesmo tabernáculo e não um novo. É interessante, eu quero ler aqui no livro de Amós 9, 11 e 12, que é o texto usado por Kefa, por Pedro, quando ele faz menção ali do ingresso dos gentios, quando as portas se abrem para todos os gentios, aí, digamos, como nação, ou seja, atingindo a toda a própria palavra de Yeshua ali em Atos, capítulo 1, vai dizer que os discípulos deveriam começar por Jerusalém, Samaria, Judéia e alcançar até aos confins da terra. E ali, mais alguns anos à frente, nós temos então o primeiro gentil ingressando. E isso, Pedro faz menção a uma profecia de Amós, que está no capítulo 9, versículo 11 e 12, que diz o seguinte:
Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, ou tabernáculo de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas. Veja bem, o que significa taparei as suas aberturas? O que significa tapar as aberturas da tenda de Davi? Significa uma restauração. Uma restauração, né? Na tenda de Davi. Agora, só lembrando que a nova aliança diz assim: eis que vem dias que farei uma nova aliança com a casa de Davi e com a casa de Judá. Uma nova aliança, renovação da aliança. Não é uma outra aliança, gente. Quando fala nova, é porque é uma aliança renovada. Então, aqui na profecia de Amós, ela fala em tapar as fendas, né? Tapar as aberturas que havia naquele tabernáculo. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Está vendo? Isso aqui fecha exatamente com o que fala lá da renovação de uma nova aliança. E lá no capítulo 31, 33 a 34 de Jeremias, ainda fala: e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Faz novamente uma menção disso. E com quem que Deus, ou melhor, Deus faz isso com Israel, mas quem é que assume essa característica da nova aliança, que abraça a nova aliança, que passa a cumprir a Torá de uma maneira mais eficaz? Aqueles que abraçaram a nova aliança, aqueles judeus, aqueles israelitas que abraçaram a nova aliança. E Deus disse: e serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Tá? Então, aí na sequência, no versículo 12 diz: para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Então lá, em Atos capítulo 15, Pedro fala: para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Então isso aconteceu com a nova aliança. Abriu-se a porta para gentios de todas as nações que se aproximavam de Israel poderem fazer parte da comunidade. Entenderam? E isso então, voltando aqui no capítulo 1 de Atos, no versículo 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo do Ruach, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Agora, o que acontece na sequência? No capítulo 2 de Atos diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, de Shavuot, não é? De Shavuot, das semanas, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas, repartidas línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo do Ruach, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, nesse dia de Pentecostes, estava ali reunida a congregação, cerca de 120 pessoas, e estas pessoas receberam o dom do Ruach HaKodesh, o dom do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. E de acordo com o livro de Atos, haviam ali, na sequência aqui, nós vamos encontrar aqui na sequência o verso 5. E em Jerusalém estavam naqueles dias ali, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Engraçado, por que será que fala que estavam habitando ali, Beza? Já passou pela sua mente, estavam habitando ali varões de várias nações?
Não sei se você já analisou esse fato aí. Não. Mas você veja bem, qual que é a festa que antecede o Pentecostes? Pêssar. Aí você tem a contagem Do Homer, que são 49 dias e o 50º dia é o dia, né? Eu acredito que esses judeus que vinham de fora para o Pêssar ficavam lá até o Pentecoste. Porque quando fala que eles estavam habitando ali, estavam por ali. Então, inclusive a gente falou um pouco sobre a questão do dízimo Maaser Sheni, que é o segundo dízimo, que era um dízimo que o nosso povo separava justamente para gastar nas festas. E não era uma coisa assim que esse israelita que vinha na festa de Pêssar e na festa de Pentecoste, que ele chegava lá e passava apertado para cobrir as despesas que ele tinha ali. Obviamente que ele tinha que comprar sua comida, ele tinha que pagar o seu alojamento ali durante esses dias de festa, e parece que eles não tinham esse aperto. Por quê? Porque eles tinham um dízimo, que era o dízimo Sheni, ou o segundo dízimo, que eles separavam para gastar, e de acordo até com a Torá, diz que para que eles comprassem tudo aquilo que o coração deles desejasse, comer tudo aquilo que eles quisessem comer, enfim. Eles não passavam apertados ali em Jerusalém naqueles dias não, porque eles tinham essas economias que eram separadas por lei para usar nessa festa. Mas me chamou a atenção o fato de dizer aqui que eles estavam habitando ali naqueles dias aí, ó. Vamos ver aqui. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correu aquela voz e ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, essas línguas estranhas, inclusive aqui que eles falavam, eram línguas faladas por esses judeus que vinham de outros países. Então, vamos dizer assim, um grupo de judeus que veio, digamos, da onde aqui? Da Mesopotâmia, né? E eles não, lá no local onde eles habitavam, no país onde eles habitavam, eles não falavam o hebraico com os habitantes de lá, eles falavam a língua local, como aqueles, por exemplo, que vieram da Capadócia, do Ponto, da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia. Então, esses judeus que habitavam nesses países, lá nos países onde eles habitavam, na diáspora, no Galute, eles falavam a língua dos povos de lá. E quando eles chegavam em Jerusalém, obviamente que em Jerusalém eles falavam hebraico, né, com o povo que ali estava. E de repente eles toparam com um grupo de pessoas falando a língua do país deles. Mas como é que pode esses homens estarem falando a nossa língua sem que eles tivessem estudado? Será que eles estão bêbados? Não é? Aí Pedro então começa a explicar, Pedro se levanta ali e começa a explicar o que estava acontecendo, e ele faz menção à profecia de Joel, né, Bias, que ia acontecer nos últimos dias. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Isso se cumpriu ali naquele dia de Pentecostes. Existem muitos fatores curiosos, na verdade um paralelo de confirmação de como funcionou a entrega da Torá nos tempos de Moshe, lá no Monte Sinai, e como ela se refletia agora dentro da nova aliança no dia de Pentecostes, já nos tempos de Yeshua. Fazendo um paralelo, a gente já volta em Atos capítulo 2, no livro de Shemot, capítulo 32, diz assim, com relação àqueles que morreram. Assim diz o Senhor de Israel, cada um põe a sua espada sobre sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um ao seu irmão, e cada um ao seu amigo, e cada um ao seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000
homens. Quando Moisés trouxe a Torá do Monte Sinai e desceu ao arraial, havia alarido, mas não de alegria pela lei que eles esperavam, mas sim pela idolatria diante do bezerro de ouro. E, nestas circunstâncias, a tribo de Levi se levantou, se irou e cumpriu o que estava determinado. Mataram 3.000 daqueles que se entregaram à idolatria, casaram com o bezerro de ouro, fazendo uma aliança com Deus estranho, e não aceitaram a Torá como Ketubá original de um casamento legítimo entre Deus e o povo de Israel. Já lá no dia de Pentecostes, numa profecia que se cumpriu partindo da boca do profeta Joel, capítulo 2, que fala: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso é importante. O processo de aceitação da Torá, no que se chama antiga aliança, para aqueles que rejeitaram, se mostram estes mortos, desprovidos da ação de Ruach HaKodesh. Mas o profeta Joel fala que naqueles dias derramarei o meu espírito, a ação de Ruach HaKodesh, sobre toda a carne, sobre os corações, o poder de Deus agindo na vida das pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E aí, indo para Atos capítulo 2, aqueles homens estranharam a palavra dita pelo apóstolo, imaginavam: será que esse homem está bêbado? Porque ele fala de uma maneira que nós entendemos, sem que nós nunca o tenhamos visto. E o apóstolo diz: não, isso não se trata de bebedeira, isso não se trata de desvario, não se trata de loucura, mas foi o que disse o profeta Joel, que quando o Espírito de Deus agisse sobre toda a carne, os velhos teriam sonhos, os jovens profetizariam, de forma que a lei, a aliança, a ação de Ruach HaKodesh poderia e foi ativa nos corações, trazendo a lei num conceito de nova aliança, sendo cravada nos corações. É a aliança que tem início com a casa de Judá e com a casa de Israel, numa restauração do tabernáculo de Davi. E havendo aqueles homens entendido então o que fora dito pelo profeta Joel, eles se dirigiram aos apóstolos e perguntaram: e agora, o que nós vamos fazer? E o apóstolo fala: vocês têm que se arrepender, se converter dos seus maus caminhos e serem batizados para a remissão de pecados, de uma forma eficaz em Yeshua, e aí vocês vão receber o dom do Espírito Santo, que será o guia de vossas vidas dentro desse conceito da nova aliança, em que o tabernáculo de Davi começa a ser restaurado. Abiezer, vamos dar um pouquinho de atenção aqui para os internautas, que eu queria que eles participassem também. Vamos ver aí, você vê um, eu vejo o outro, né? Nós temos aqui a Maria Eugênia. Eu não sei se no nosso grupo de estudos lá, agora eu fiquei sem o celular aqui, se foi notificado para o pessoal acompanhar o Café com Orochi. Não sei, né? Se alguém puder entrar lá no grupo Shiur Conversão, Shiur Talmidim Conversão, e postar lá para nós o link do Café com Orochi. Mas nós vamos ver aqui alguns questionamentos. A Maria Eugênia Vale diz assim: estou confusa, muita coisa. O que é que está acontecendo com a Maria Eugênia? Ela pode colocar aqui para nós o que é que ela não está entendendo, né? Aí entra o Yosef Arrivica, também perguntando se ela faz parte do grupo de estudos, né? Está aqui conosco o Jacinto Abade, o Clésio está conosco também, o More Gonçalo, que é de Brasília, né? Aqui conosco. Vamos ver se nós temos mais algum questionamento. Se você achar aí, você pode falar, né? Certo. Vamos ver se tem algum questionamento. Tem só o Clésio perguntando, sim. Por essa semana teremos início do novo mês, já aí começando já, né? Nós
teremos Shavuot, por exemplo, vai ser domingo próximo, já estaremos dentro do próximo mês de Sivan. Essa semana já começa o mês de Sivan, respondendo aí a pergunta do Clésio. É a única pergunta que eu vi aqui por enquanto. Os internautas podem direcionar as perguntas dentro desse tema, se for possível, falando da festa de Shavuot, falando de Pentecostes, falando desse conceito da nova aliança, em que Rua HaKodesh é colocado no coração das pessoas, de forma que elas assimilem, a partir daí, uma restauração eficaz do tabernáculo de Davi, que estava caído, conforme nos fala a Brit Hadashah. Mas é importante lembrar, e a gente reitera, que o tabernáculo ele foi restaurado. O tabernáculo não estava destruído, aniquilado e inexistente. Ele teve que ser restaurado. E essa restauração nada mais é do que o que falou o profeta Jeremias no capítulo 31. Eis que vem dias em que farei um novo concerto com a casa de Judá e com a casa de Israel. Tá? Essa nova aliança, ela tem reflexo a partir do ministério de Yeshua, a pregação aos israelitas primeiro, culminando com Shavuot, a ação de Rua HaKodesh, e selando ali então o que nós chamamos de nova aliança e interpretação da lei, da Torá, sendo colocada no coração das pessoas. Então nós estamos nos aproximando aí já da festividade, como a gente disse, vai ser domingo, né? Domingo completa sábado, dia 49 da contagem do Homer, e domingo, então, o dia 50. Né? Não tem nada a ver porque é domingo, é porque, de acordo com a contagem bíblica, vai cair sempre no domingo, né? Já é a data da celebração de Shavuot. Né? E o Abiezer falava aí, eu quero aproveitar e comentar um pouquinho já sobre esse derramamento do Espírito Santo, que aqui diz o versículo, Pedro então explica que o que estava acontecendo ali era o que foi predito pelo profeta Joel. Não é? Agora, quando diz assim, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, está fazendo referência à comunidade israelita de Yeshua. Esse toda a carne não significa que Deus ia derramar o Espírito dele sobre o povo gentil. Claro, o gentil que fosse enxertado, como o caso de Cornélio, que ele foi enxertado no povo de Israel, Deus mandou que ele procurasse Pedro, e Pedro diria o que ele tinha que fazer, e ele recebe ali a Tevilá, Cornélio recebe a Tevilá, o batismo para a remissão dos seus pecados em nome de Yeshua. Eu quero frisar, por que eu falei que é importante para nós o Pentecoste? Não apenas do ponto de vista do recebimento da lei pelo nosso povo lá no Monte Sinai, mas também por essa razão de dali acontecer o derramamento do Ruach. O Ruach, então, é derramado no dia de Pentecoste. Então, todo o nosso povo que estava ali, João tinha falado sobre isso, João, o Yohanan, o batizador, quando ele batizava, ele chamava o povo ao arrependimento dos seus pecados, e ele lhes ensinava, ele dizia que eles receberiam o dom do Ruach. Né? Quando vier aquele que eu não sou digno de desatar as alparcas, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então esse derramamento do Espírito Santo se cumpriu aqui no dia de Pentecoste. E a partir dali, todos aqueles que eram imersos, que eram batizados, que alcançavam a remissão de pecados, recebiam, através da imposição de mãos dos apóstolos, o dom do Espírito. Por que receber o Espírito Santo? Até gostaria aí que os nossos internautas aí dessem a sua opinião. Por que vocês acham que aqueles que eram batizados deveriam receber
o dom do Espírito Santo. Mas então, Cornélio, ele recebe, no dia da Tevilá dele, aquilo ali foi uma exceção, ele recebeu o dom do Ruach antes, momentos antes do seu batismo, que era para sinalizar a Pedro, a Shaliach, Pedro, que eles estavam realmente aprovados por Deus. Aquele derramamento antecipado foi porque foi o primeiro gentil que ia ingressar dentro da nova aliança. O primeiro gentil a ingressar na comunidade dentro da nova aliança foi Cornélio. Então, para que Pedro e mais aqueles 6 irmãos judeus que estavam ali junto com Pedro não tivesse dúvidas alguma, Deus concede o Ruach sobre eles. Entendendo também que eles já estavam cumprindo Torá, eles já estavam purificados através do cumprimento da Torá, só faltava o batismo. Então, o Ruach não é concedido para uma pessoa em pecado, uma pessoa que está desobedecendo a Deus, que está comendo coisas impuras, que está vivendo em iniquidade, que está transgredindo os mandamentos de Deus, ele não recebe o Ruach. Mas então o que acontece? Não, o Ruach, o Espírito de Deus, ele atua, Biese, na pessoa, desde o momento que a pessoa começa a se interessar pelas coisas de Deus. Ele começa a atuar. Então a pessoa está lá no mundo, no pecado, na transgressão, de repente ele teve um toque lá de alguma maneira, ele conheceu a palavra de Deus, mesmo num ambiente cristão, aonde isso não importa, católico, aonde ele estiver. Ele pegou a Bíblia, às vezes ele está lá, foi no dentista tratar dos dentes, chegou lá, tinha lá um Novo Testamento, ele pegou, leu e começou a se interessar pelas coisas de Deus. Então, o Ruach, o Espírito de Deus começa a atuar naquela pessoa. E o Espírito de Deus, à medida que a pessoa vai abrindo o seu coração para aprender da palavra de Deus, Deus vai atuando. Mas isso não significa que você tem o Espírito Santo. Ah, eu tenho o Espírito Santo opera em mim, habita em mim. Não, isso aí não. Porque o Espírito de Deus só vai habitar em você quando esse vaso aí estiver purificado. Quando você estiver vivendo a Torá, não estiver mais na prática do pecado, aí o Espírito de Deus vai habitar em você. É por isso que você tem que ser batizado para perdão dos pecados e aí receber a imposição de mãos para que o Ruach passe a habitar em você. Mas nada impede que o Ruach opere. O próprio Yeshua falou, ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Ruach. Então ele começa a atuar na pessoa, desde que a pessoa começa a se interessar pela coisa de Deus. Mas habitar na pessoa, a pessoa ser usada, ser cheia do Ruach, isso só vai acontecer depois que ele cumpre Torá e que ele recebe a Tevilá. Então esse derramamento, isso aqui que está escrito aqui, e também do meu Espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão e tal, é para você entender que isso aí era somente sobre o povo de Deus. Entenderam? Não tem como uma pessoa que não está fazendo a vontade de Deus receber o Ruach, não tem como. Receber o Ruach, não. Ser tocado pelo Ruach, sim. Espero que você esteja entendendo o que eu estou explicando. Agora, um outro detalhe importante é o seguinte, até aquela data, até o Pentecoste, o povo de Israel não recebia o dom do Espírito Santo. Quem é que recebia o dom do Espírito Santo? Até ali. Profetas, sacerdotes, juízes e reis. Esses, dentre o povo de Israel, eram os que podiam receber o Ruach. Agora o povo não recebia.
É por isso que nessa nova aliança ia se cumprir a profecia de Joel e Deus ia derramar sobre todos, sobre toda a carne, sobre todo israelita, seria derramado Ruach. E por que essa pergunta? Vamos ver se alguém respondeu aqui a nossa pergunta. Por que eles acham que o Espírito Santo seria derramado? Vamos ver se tem alguma opinião aqui. O Renan diz aqui: no meu entendimento, a imposição de mãos e o recebimento do Espírito Santo, depois da Tevilá, é para que possamos obedecer ao Eterno de acordo com a sua vontade. Está corretíssimo, né, Beto? Está. É muito interessante esse texto de Atos capítulo 2, eu quero fazer aqui um paralelo muito importante em relação a Yeshua. E que tem conexão, é claro, com Ruach HaKodesh. Então eu vou ler aqui alguns versos e vou fazer um paralelo com as palavras de João. Diz assim: israelitas, ouçam essas palavras. Yeshua de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres. Então houve sinal para a confirmação da messianidade de Yeshua. Maravilhas, sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado, então existia uma razão para tal. E pré-conhecimento de Deus, com aprovação da parte de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o no madeiro, na cruz. Mas Deus o ressuscitou, diz aqui em Atos capítulo 2. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então, Yeshua ressuscitou, ele operou milagres, confirmou a sua messianidade, fez os milagres no meio do povo de Israel, foi morto, crucificado, sepultado, mas Deus o ressuscitou. Está aqui no verso. Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo laços da morte. A respeito dele, de Yeshua, disse Davi, isso é interessante: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita e não serei abalado. Davi, que era profeta, falando a respeito de Yeshua. Por isso meu coração está alegre, minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, não permitirás que o teu santo sofra decomposição ou corrupção. A morte não pôde reter Yeshua e ele ressuscitou ao terceiro dia num corpo incorruptível. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera. Deus prometeu para quem? Para Davi. Prometeu para Davi, isso é interessante. Que prometeu a Davi sob juramento, olha que interessante, que colocaria um dos seus descendentes no seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição do Mashiach, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Então Deus fez um pacto com Davi. Davi era rei de Israel. E Deus prometeu a Davi que do fruto dos lombos de Davi, ou seja, da sua descendência, levantaria o Mashiach para o assentar sobre o seu trono, o trono de Davi em Jerusalém. Essa foi a mensagem apregoada naquele dia de Pentecostes, que os apóstolos comentavam com os judeus que tinham vindo de várias partes daquelas regiões. Deus o ressuscitou e todos nós somos testemunhas deste fato. Aqueles homens testemunharam da ressurreição de Yeshua, confirmada pela boca dos profetas e dos seus apóstolos. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido, e derramou o que vocês veem agora e ouvem. Veja aí, que interessante. Deus ressuscitou a Yeshua e todos nós somos testemunhas. Exaltado à direita de Deus, ele, Yeshua, recebeu do Pai Ruach HaKodesh, prometido, e derramou o que vocês agora ouvem e veem.
A situação presenciada no dia de Pentecostes era resultado da ação de Ruach HaKodesh concedido por Deus a Yeshua e através de Yeshua aos seus apóstolos, aos seus discípulos que falavam a respeito dele, Mashiach, aqueles judeus presentes no dia de Pentecostes que celebra a outorga do quê? Da Torá. No dia da outorga da Torá foi concedido o Ruach HaKodesh naquela ocasião. Isso é importante. Portanto, que todo Israel fique certo, este Yeshua a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Mashiach. Quando eles ouviram isso, está no verso 37 de Atos 2, quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. Eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Agora o que a gente vai fazer? Nós entendemos que foi o poder de Deus, Ruach HaKodesh, concedido primeiro a Yeshua e através de Yeshua para vocês, que atua em nossos corações. Entendemos a mensagem que Yeshua é o Mashiach que ressuscitou ao terceiro dia, que é o prometido da parte de Deus para se assentar no trono de Davi. E agora o que nós vamos fazer? Esse Mashiach ressuscitou e está à direita de Deus. O que nos resta fazer? Aí o apóstolo Pedro diz no verso, Quefas diz no verso 38, arrependam-se cada um de vós e seja batizado em nome de quem? De Yeshua, o Mashiach, para perdão dos pecados, e aí vocês receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, é necessário o arrependimento por conta da transgressão. É necessário dar uma volta na sua vida, fazer um retorno à fé que se chama original, mas agora com a compreensão de que Yeshua é o Mashiach prometido para sentar no trono de Davi. Isso é a restauração do tabernáculo de Davi, porque foi a Davi que Deus prometeu que do fruto dos seus lombos levantaria o Mashiach para o assentar sobre o seu trono. É tudo uma questão de link lógico e racional. Tá? Então, o Mashiach deveria assentar no trono. E, uma vez compreendido e aceito Yeshua por aqueles irmãos, eles estariam prontos, diante do seu arrependimento e conversão, para serem batizados e aí receberem Ruach HaKodesh. Agora, a gente perguntou para que serviria Ruach HaKodesh. A gente vai esperar a resposta dos internautas. Mas um outro fato interessante que eu quero linkar, amarrar, fazer um paralelo aqui, está no livro de João, capítulo 14, quando Yeshua anuncia aos seus discípulos que por alguns dias estaria com eles e depois ele já não estaria mais. Alguns dos discípulos perguntaram: será que ele vai para o meio dos gregos? Por que ele vai nos deixar? Não nos abandone, Senhor Yeshua. Não nos abandone, Mashiach. E Yeshua diz o que para eles? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardareis a Torá. Os mandamentos de Yeshua é a Torá. Tá? Isso se vê pela nova aliança, pela Brit Hadashah. E eu rogarei ao Pai, veja bem, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito, Ruach, de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha que interessante o verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Como Yeshua voltava para os seus discípulos, uma vez que ele mesmo dizia aos seus discípulos que iria deixá-los? Através de Ruach HaKodesh. E quando isto tem uma confirmação, de forma evidente, contundente e inegável? No dia de Shavuot. Nesse dia, os apóstolos de Yeshua, ungidos por Ruach HaKodesh, enviados por Deus da parte de Yeshua, direciona pela boca dos apóstolos a mensagem. E naquela mensagem, naquele dia, eles falam do tabernáculo de Davi sendo reconstruído. E qual é a mensagem apresentada? Yeshua, o Mashiach. Portanto, a restauração do tabernáculo de Davi é a mensagem e a aceitação de Yeshua como Mashiach apresentado e aprovado por Deus, ressurreto ao terceiro dia.
Mas os apóstolos não poderiam nem deveriam ficar preocupados, porque Yeshua disse: eu vou pedir ao Pai, e Ele vai encaminhar um outro Consolador, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, que vos guiará na verdade, porque a verdade é o que liberta. E diz mais ainda João, diz assim: Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A pergunta cabe ao internauta, a gente aguarda a resposta, mas é uma coisa muito evidente, a função de Ruach HaKodesh, que só é concedido àqueles que, após arrependimento e conversão, passam pela Tevilá em nome de Yeshua, e aí, a partir daí, com permissão de Deus e da parte de Yeshua, recebem Ruach HaKodesh, crendo já no tabernáculo que segue sendo restaurado e que representa a mensagem de Yeshua nos corações, Yeshua o Mashiach. Portanto, o que fala o profeta Jeremias: eis que vem dias em que farei uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel, que são os que primeiro receberam a mensagem. Isso se reflete no quê? A mensagem de Yeshua como Mashiach. Yeshua é a Torá. No dia de Shavuot, Moisés trouxe a Torá do Monte Sinai. Em Pentecostes, Shavuot, pelos dias de Yeshua, os apóstolos falaram de Yeshua sendo apresentado àqueles judeus. Portanto, Yeshua é a Torá viva, apresentada dentro do conceito da nova aliança a todos aqueles que creem. A gente quer ver aqui a participação dos internautas também, né? Nós temos aqui o Bill Meyer, que diz: o Espírito Santo nos convence do pecado, então, do juízo e da justiça. Então, o papel do Espírito Santo, por isso que eu perguntei para vocês. Muita gente entende, Abese, que o Espírito Santo, muita gente, principalmente os da linhagem que acreditam na manifestação do Espírito Santo. Tinha um nome antigamente que se dava a esse pessoal que acredita inclusive os carismáticos, né? O catolicismo carismático acredita que recebe o Ruach. Os de linha pentecostal também acreditam que recebe o Ruach. E acham que o papel do Ruach, do Espírito Santo, é falar em línguas, não é? Que a pessoa fale em outras línguas não compreensíveis ao ser humano, e Paulo fala disso também. Ou então conceder um poder para expulsar demônios, exorcizar espíritos imundos. Eu acho que a finalidade do Espírito é essa, é só essa. Aí que está o detalhe. Eu não estou dizendo que não é isso, mas essa linha de religiosos entende que o objetivo da concessão do Ruach é só para isso. Só para a pessoa falar línguas, profetizar. Meu servo, eu estou falando contigo e coisas do gênero. Olha, eu tive uma revelação, o Espírito Santo me deu uma revelação. Ou exorcizar, expulsar espíritos imundos. Acho que isso é a manifestação, o dom do Ruach se resume a isso. Não. Isso veja bem, de acordo com lá Deuteronômio, capítulo 13, capítulo 18, diz que todo profeta, ele tem que fazer um sinal. Por que um profeta tinha que fazer um sinal? De acordo com a Torá, por que um profeta tinha que fazer um sinal? Para ganhar credibilidade. Então, uma pessoa que fazia um sinal, um milagre, ele ganhava credibilidade. Opa, é uma pessoa que a gente precisa prestar atenção nele. Aí, o próximo passo, de acordo com a Torá, era verificar o que ele ia ensinar. Vamos ver o que ele vai ensinar. E se ele disser, vamos após outros deuses, mesmo que aquela pessoa tivesse feito um sinal, e aquele sinal tivesse se cumprido, ele deu uma profecia, a profecia aconteceu. É de Deus. Calma. A profecia cumpriu. Então é de Deus. Não, não necessariamente. Vamos ver o que ele vai ensinar. Aí ele ensinava mentiras ou ensinava contra a Torá. Era um falso profeta. Deu um sinal, o sinal cumpriu e ele não é profeta verdadeiro, é falso profeta.
Agora, se ele der um sinal e não cumprir, também ele é falso profeta. Se ele der um sinal e não se cumprir, ele é um falso profeta. E se ele der um sinal e se cumprir, e ele ensinar coisas contrárias à Torá, também ele é falso profeta. Então, nesse aspecto, hoje, precisa tomar muito cuidado, porque as pessoas acham que milagres é um documento para se acreditar, e não é. É um documento para nos despertar e examinar, mas não para acreditar. Agora, a principal prova de que o Espírito Santo está na pessoa é o fruto que ele vai produzir, o fruto do Espírito. Então, como disse aqui um internauta, o Espírito Santo nos convence, ele tem esse papel de convencer. Por isso que ele era concedido, porque aquelas pessoas que eram batizadas e recebiam o Espírito Santo, guardavam a Torá muito melhor do que os outros. Então o Espírito, ele tocava nos corações, ele internalizava, como diz a Bíblia judaica, a Bíblia hebraica. O Espírito Santo internalizaria a lei de Deus nos corações das pessoas. Por isso que ele tinha, essa era a principal finalidade da concessão do Ruach. Então, naquele dia do Pentecoste ali, cerca de 3.000 pessoas foram imersas, foram batizadas. Cerca de 3.000. E esse povo, a grande parte desse povo eram de israelitas que tinham vindo desses outros países aí Partos, Medos, Elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, e cretenses, árabes, enfim. Esse povo que veio de todas as partes para celebrar Pentecostes ali, Pêssar e Pentecoste, receberam a mensagem, viram os discípulos falando em outras línguas sem nunca ter estudado, falando na língua deles, foram prestar atenção na mensagem, acreditaram em Yeshua como Cordeiro de Deus e como Messias, para perdão dos seus pecados, se arrependeram e foram batizados. E na sequência receberam o Ruach. Para quê? Para que quando eles voltassem para as suas cidades, para os seus países, lá eles pudessem se tornar os seguidores da nova aliança, os melhores cumpridores da Torá, enfim, o povo do Eterno. Então, a concessão do Ruach não é... mas uma pessoa que recebe o Ruach, ele não pode ter um dom de curar, mesmo de falar num outro idioma sem ter estudado. Ele não pode espelhar. Claro que pode, isso faz parte da ação do Ruach. Porque se você é santificado e tem o Ruach habitando em você, você vai ter naturalmente determinados dons. Mas não é o ponto principal. O ponto principal vai ser o cumprimento da Torá que você vai produzir, a Torá no coração, a circuncisão do coração. Vamos ver como é que está a participação do pessoal aqui, né? Sim, a Cleide, então só temos falsos profetas, quase 100% dos profetas. Aí se é falso profeta, você vai testar pelo que ele ensina. Se ele ensina contra a Torá, tranquilo. Yeshua falou, muitos virão em meu nome, dizendo, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome expulsamos demônios. E o que Yeshua vai dizer? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que em outra versão diz, vós que sois contra a lei, contra a Torá, vós obreiros do que é contra a Torá. Então não é uma prova. O exercício de certos sinais que chamam a atenção não significa que aquela pessoa é de Deus. O que vai provar são os frutos de obediência. Vamos ver aí como é que está aí. E eu quero enfatizar aqui, enquanto a gente vê ali na internet, isso que a gente está falando está lá em Jeremias capítulo 31, tá? O verso 33 diz, explica o que é a aliança. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Judá e com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei no seu interior
A escreverei no coração, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então a nova aliança é a lei dentro do coração, fazendo que o Deus de Israel se torne o seu Deus e o povo de Israel se torne o seu povo. Isso é muito importante, e a palavra, eu reitero, reforço aqui, o texto lá de Atos 2 começa falando a respeito de quem? Yeshua como Mashiach. A promessa de Yeshua se sentar no trono. A mensagem ali não é só a Rua HaKodesh. Yeshua é o Mashiach, gente. Yeshua foi prometido por Deus. Yeshua fez milagre no meio de vocês. Yeshua ressuscitou ao terceiro dia. Deus o fez Senhor e Cristo. Então a gente não está bêbado falando isso para você. A gente está falando do que aconteceu, do que é evidência. E o que foi promessa de Deus. Quando aqueles homens ouviram isso, aí sim eles se compungiram em seu coração. Olha aí a ação de Rua HaKodesh, a ação do poder de Deus. Aí eles perguntaram, o que a gente vai fazer agora? Vocês têm que ser batizados. Batizados em nome de quem? Desse Mashiach de quem a gente está falando, desse Yeshua. E aí vocês vão receber o Espírito Santo. E a partir do momento que vocês recebam o Rua HaKodesh, a lei será colocada dentro do coração de vocês. E isso acontecendo é o que disse o profeta Jeremias. Esta é a nova aliança, quando a lei é colocada dentro do coração de vocês. Vamos ver os nossos internautas. Tem aqui o Flávio e a Eva, do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Maria Eugênia, ela fala que é a Torá. Não é? O que mais que nós temos aqui? Vamos ver. O Jacinto fala, seria para converter o coração deles, receber dons e direcionamento. O Abiese diz a nova aliança e a aceitação de Yeshua. O Abiese está participando também. Abiese. Vamos lá. O Espírito Santo seria a Torá nos corações, né? Faria com que a Torá fosse cumprida. Ele faria essa obra nos corações das pessoas. A Raquel Gonzaga, o Eldio Macedo também, Shavuatov Leculan. Boa semana para todos. Vamos ver aqui. Que eu dar uns pulos aqui, eu já vou lá para o fim da linha de novo. Urua, o Célio Taniguchi. Sabe onde que está o Célio Taniguchi? Não. No Japão. Lá do Japão, assistindo nosso programa, né? Bacana, né? E o Célio Taniguchi. Quase meia-noite lá. Quase meia-noite lá. Urua, como diz no próprio versículo, o seu trabalho é nos levar a toda a verdade, o que seria nos levar ao eterno, ao que é verdadeiro. E a garantia também, se nós temos Urua, nós líderes também temos a garantia que estamos conduzindo vocês pelo caminho certo. Yeshua falou, o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então é muito importante que principalmente os líderes tenham Urua, os dirigindo em toda a verdade. Né? A Eliana Pires, da cidade de Limeira, nos saúda também. Yeshua se fez carne. Isso. O que mais que nós temos aqui? Vamos ver. Pelos frutos conhecereis a árvore, diz o Isaac Rodrigues, né? E a árvore que não dá bom fruto, que dá fruta, etc., né? Nós vamos conhecer o fruto do Espírito. Então, uma das ações, enquanto ele está lendo ali, uma das ações do Rua HaKodesh é o quê? Fazer lembrar das coisas que Mashiach havia dito. Isso é importante. Né? Então ele falou, aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, no meu nome, em meu nome, vai ensinar todas as coisas, vai fazer lembrar das coisas que eu disse para vocês. Né? E Yeshua sempre foi e sempre será o defensor da Torá. Nós falamos agora há pouco de Devarim. Devarim é Deuteronômio. Né? O que significa a palavra Devarim? Devarim significa palavras. E o que significa a palavra Deuteronômio? Repetição das leis. Tá? Então o que acontece? Quando nós vamos lá para João capítulo 1, verso 14, diz assim: o verbo, o que é verbo? Palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Yeshua é a palavra.
faz uma analogia comigo. Devarim significa palavras. Deuteronômio é repetição das leis. Portanto, Yeshua representa quem? A lei. Yeshua representa a Torá. Yeshua é a Torá. E uma vez crido em Yeshua como Mashiach, o homem está pronto ao arrependimento, à remissão dos pecados pelo batismo, em nome desse Mashiach, que é Yeshua, recebendo o Espírito Santo, aceitando a nova aliança no seu coração, ou seja, a Torá, mas com sentimento. Abiezer, vamos continuar aqui. Eu gosto sempre de dar uma atenção especial para o pessoal aqui, não é? Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Profecia de Joel, nos fala o Wilson Franco, o Ricardo, nos saudando de Cascavel, aqui é Cascavel do Paraná, não é? A Luz Helena, lá de Rodeiro, Minas Gerais. A Maria Eugênia fala, já fiz, teve lá há alguns anos. Bom, eu não sei, né, Maria Eugênia? Se você fez a Tevilá cumprindo a Torá, maravilha, né? Agora, às vezes, a pessoa passou pela Tevilá, mas não estava cumprindo Torá. Aí, a Tevilá não tem, ou não produz os efeitos necessários, né? Se você está cumprindo Torá e passa pela Tevilá, aí a sua Tevilá é válida, porque você está cumprindo Torá, né? E lembrando que a Tevilá é para remissão de pecados. O que mais que nós temos aqui? Ela fala, mais de 10 anos na sina, sou mais Torá, né? Vamos ver aqui. Esses estudos feitos no domingo são estudos da Paraxá da semana? Não necessariamente, né? O estudo feito aos domingos é mais uma conversa com os nossos amigos, com os nossos internautas. Como nós estamos fazendo referência ao assunto do próximo final de semana, que é a festa de Pentecoste, mas necessariamente nem sempre estamos tratando da Paraxá. Em breve nós vamos ter aqui uma programação especial sobre profecias. É uma coisa importante, né, Bias? Nós estamos planejando começar pelas próximas semanas um curso de profecia, já com enfoque em conceito judaico, né? Nós estudamos profecias por alguns anos, uns estudos muito bons que nós temos ainda até hoje, aplicáveis para fins de conhecimento, e agora estamos incrementando e melhorando esses estudos gradativamente para apresentar aos internautas. Ele será transmitido via YouTube, mas com uma melhor absorção e inserção de conceito judaico dentro desses estudos que outrora nós fizemos, né? O nosso planejamento é começar desde lá do começo, desde Bereshit, tratando de escatologia, o estudo do futuro, porque o apóstolo Pedro diz que a profecia é como uma luz que ilumina o lugar escuro até que a estrela da alva apareça e brilhe em vossos corações. Aguarde que logo nós lançaremos esses estudos. Bom, nós temos aqui mais algumas colocações. Vamos ver aqui. A Maria Gutierrez pergunta... Não, ela não pergunta, ela faz um afirmativo. O Elder Clay pergunta, qual é a porcentagem dos dízimos da cesta? O dízimo da cesta é um dízimo normal, igual o outro dízimo. A diferença é que o dízimo da cesta fica com você. Você não entrega ele, você guarda para gastar na cesta. Com você, com a sua família, com as pessoas que não têm recursos, para cobrir os gastos, que não tem muitas vezes um salário. Então, mas o dízimo da cesta é um dízimo que nós devemos separar de todo o nosso rendimento para usar nas festas. O que mais que nós temos aí? Abiezer, se você tem algum comentário aí, Abiezer. Eu vou seguir aqui. Então, o Jacinto pergunta, já está lá no final da conversa, né, eu já respondi aqui. O Jacinto pergunta, ou seja, Jeremias 31, 33 fala de Yeshua nos corações? Perfeito. A nova aliança é Yeshua nos corações, né? E Yeshua é a representação da Torá. Ontem eu comentava aqui no curso de profecias que a gente passa aqui na Beit, na tarde, no período da tarde, né? Não é transmitido esse ainda, né? A gente vai começar a transmitir a questão de Yeshua e a Torá.
a Yeshua e a nova aliança. João, o apóstolo, ele fala de Yeshua como sendo a luz. Quando você pega o livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 1, diz lá: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio. A palavra Reshit tem ligação com a palavra Rosh, cabeça. E tem ligação com a palavra princípio, começo. B igual a no. Reshit, começo. Se você fizer um paralelo com as palavras do apóstolo em Colossenses, vou ver aqui, Colossenses, deixa eu ver se é verso... Colossenses, capítulo 1, deixa eu ver se é o capítulo 1 aqui, já vejo para vocês, verso 18, eu acredito. É capítulo 1, verso 18 ou capítulo 2, verso 18. Vamos ver aqui. Capítulo 1. Ele é antes de todas as... Olha, não, aqui o verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Olha que interessante. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, em quem Deus criou o céu e a terra? No princípio. Aí você pode dizer, não, mas no princípio é de começo. Sim, mas no princípio é Bereshit. Reshit é cabeça, vem de Rosh. E fazendo esse paralelo com Colossenses, verso 16 fala, porque nele foram criadas todas as coisas. Ou seja, através de Yeshua, já no primeiro verso de Gênesis, capítulo 1, Deus criou todas as coisas. Porque ele é o princípio. Está no verso 17, ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça, olha aí, Rosh, que tem ligação com Reshit, que tem ligação com o princípio. Ele é o cabeça do corpo da igreja, o princípio e primogênito dos mortos, aí falando da sua ressurreição. Nele foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis. É muito interessante. No começo da existência do mundo, quando criou Deus os céus e a terra, a primeira coisa que veio à mente do Eterno foi Yeshua. É muito fácil de se visualizar isso. E quando Deus criou os céus e a terra, está escrito em Gênesis capítulo 1, havia trevas sobre a face do abismo. O que já havia era trevas. Treva é ausência de luminosidade. E aí Deus, quando viu aquilo, a terra sem forma e vazia, que havia as trevas, das primeiras palavras de Deus, estas foram: haja luz. E houve luz. A luz é a separação entre escuridão e claridade. Quando você anda na luz, conforme diz o apóstolo Pedro, estudando profecias, escatologia, você não tropeça, porque ela ilumina o lugar escuro. E a primeira providência de Deus foi criar a luz, para que o homem pudesse saber por onde andava ou andariam os seus passos ou os seus pés. Agora, João capítulo 1, quero ver se eu acho verso aqui, verso 5 diz: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. De quem está falando João? A luz resplandece nas trevas, as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para que testificasse da luz. De quem João falava? João falava de Yeshua. De Yeshua. E Gênesis capítulo 1, quando Deus viu que havia trevas sobre a face da terra, havia trevas sobre a face do abismo, Deus disse o quê? Haja luz. O primeiro procedimento de Deus foi pensar no processo de salvação do homem através de Yeshua. Por isso que se fala no princípio. Ele é o princípio da criação de Deus. Através dele, nele e por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Então, desde Gênesis, que começa com B e não com Aleph, que é uma referência a Deus, Deus providencia a salvação do homem e resgate através de Yeshua. E quando esse conceito da nova aliança, num tabernáculo de Davi restaurado, é compreendido pelos homens que ouviram as palavras dos apóstolos, em Atos capítulo 2, eles se compungiram em seu coração e perguntaram: e agora o que a gente vai fazer? O apóstolo diz em outras palavras: aceitem a luz, aceitem a Torá, aceitem a Yeshua, se convertam em seus corações, sejam batizados no nome desse Mashiach para vocês receberem o dom do Espírito Santo, e uma vez recebido, não estando o Mashiach entre vós, ele não vai deixar vocês órfãos. Vocês vão lembrar de todas as coisas que ele tinha dito.
E do que Yeshua falava? Da obediência a Deus, do testemunho de obediência Rukim, Mispatim, Eidot, e numa fidelidade ao Eterno, para a expectativa de vida futura no Olam Rabá. Bias, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Então, domingo que vem, dia 9, não é? É a festa de Pentecoste, que é o dia 6 de Sivan, tá? 6 de Sivan, do mês judaico de Sivan. Então, terça-feira agora é o dia 1º, viu? Uma pessoa perguntou, terça-feira é o dia 1º de Sivan, dia 4 de junho. Terça-feira é o dia 1º, então terça é o 1º e domingo vai ser o dia 6 de Sivan, o dia que nós celebramos Shavuot. E terça-feira é o dia 45 da contagem do Omer, tá? Então aí vai terminar no sábado, 45, 49 vai cair no sábado, domingo é o 50. Então, gente, voltando aí a comentar a importância do Urua, né? Urua, é por isso que eu queria explicar, a gente sempre mistura um pouco as coisas, né? Mas é necessário receber Urua na Tevilá. Vocês vejam que era tão importante receber Urua, que aqueles 3.000 que foram batizados no dia de Pentecostes, que eram judeus advindos, israelitas advindos de diversas partes do mundo habitado naquela época, receberam a Tevilá, o batismo, a imersão para a remissão de pecados, creram em Yeshua como Mashiach e já receberam na sequência a imposição de mãos dos apóstolos para receberem Urua. Então, é arrependimento, e isso é válido para judeu e gentil, tá? A diferença de um judeu para o gentil é que o judeu, quando ele aceita Yeshua, ele não precisa ficar esperando, ele já conhece a Torá, ele já sabe tudo que ele tem que fazer, ele não precisa aguardar um tempo. Agora, o gentil, ele tem que viver um tempo de conversão, onde ele vai passo a passo cumprindo a Torá, e vai também se despojando das coisas que ele aprendeu errado, das coisas que ele viveu no mundo pecaminoso, até que ele consiga se livrar de toda essa bagagem, não é, pecaminosa, da mentalidade que ele aprendeu tudo errado, e aprenda a mentalidade do nosso povo e aprenda a cumprir Torá, ele não pode ser imerso, ser batizado, né? Então, depois que ele cumpre isso aí, que é certificado que ele está cumprindo Torá, normalmente nós avaliamos isso aí, não é porque a pessoa pede batismo, eu quero ser batizado, que a gente vai batizando. Ah, mas e se uma pessoa pede o batismo e vocês batizam, e não estiver cumprindo Torá? O batismo não valeu nada. Ele se precipitou à toa, o batismo não valeu nada porque ele estava ainda pecando, ainda desobedecendo a Deus e se batizou mesmo na desobediência. Então, quando uma pessoa está preparado, já está cumprindo Torá, ele vai ser avaliado por um líder. O líder vai investigar se realmente ele está cumprindo a Torá direitinho, não é? E aí vai fazer a Tevilá dele. Feita a Tevilá, ele vai receber a imposição de mãos. Aí ele está completo, porque aí o Urua vai guiá-lo em toda a verdade. E isso aconteceu ali, naqueles dias ali, né, que os apóstolos deveriam começar pregando em Jerusalém, Samaria, Judéia até os confins da terra, que já aqueles 3.000 que vieram de fora já levaram a mensagem. Então veja como é que foi rápido, né? Já no dia do Pentecoste, já cerca de 3.000 receberam a Tevilá e já voltaram para suas cidades, já levando a mensagem da nova aliança, já a mensagem de Messias para as suas sinagogas, para as suas famílias, para o povo de Israel que habitava em seus países. Então, arrependimento, batismo para perdão de pecados e a concessão do Urua. São as coisas necessárias para completar esse primeiro passo inicial dado para a salvação. Sim, a salvação, ela é um milagre concedido por Deus. Mas eu diria, a salvação, ela advém de um processo.
E esse processo é gradativo. Você tem que estar pronto, você tem que estar disposto a passar por uma metamorfose na sua vida, por uma transformação continuada. Eu costumo dizer que em Yeshua nós fomos salvos, em Yeshua nós somos salvos e em Yeshua nós seremos salvos. Por quê? Porque o processo de crescimento ele é gradativo a partir do momento em que você se habilita, se aplica ao desenvolvimento e ao crescimento. Uma vez que a Torá esteja inserida em seu coração e esta Torá representa Yeshua, você tem dentro de si o que já se chama salvação, que é a representação do próprio nome do Mashiach, Yeshua. O que você precisa é dar continuidade a esse processo, a esse sentimento manifesto através do poder de Deus dentro de você, para que você possa guardar os mandamentos. Yeshua disse: aquele que me ama, guarda os mandamentos de meu Pai, guarda os meus mandamentos, será amado por meu Pai. Está escrito no livro de João. Ou seja, os mandamentos de Yeshua constituem aquilo que nós chamamos de Torá. Por isso, Yeshua diz: nem um jota nem um tio cairá da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, se cumpra nele, através dele, uma vez que você se permita a conversão, ao arrependimento, a conversão, ao batismo. E aí sim, com Ruach HaKodesh na sua vida, o processo seguirá de uma forma mais simples e precisa, trazendo à sua lembrança todas as palavras de Yeshua, que Yeshua disse e que ele ensinou. Já desde o princípio, Deus projetou a salvação do homem. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Através de Yeshua, para Yeshua, Deus criou os céus e a terra. E a aceitação desse Mashiach para resgate do homem representa a nova aliança dentro do seu coração e a confirmação da promessa no Olam Rabá. Da minha parte, Shalom Aleichem, muito obrigado pela sua presença, pelo café que tomou conosco. Nós te esperamos nas próximas oportunidades. Seja sempre bem-vindo à nossa mesa para desfrutarmos do pão que vem da parte de Deus. Lehitraot, um grande abraço a todos vocês. Eu quero agradecer aqui a todos os internautas que estão conectados conosco. O Anderson Clayton pergunta: o que eu preciso fazer para ser batizado pelo Rabino Ishai? Pode deixar que eu converso com o Rabino Ishai para ver, para ele se acertar com você, viu, Cleiton? Mas ele está em Curitiba, viu? Se você, de repente, estiver já preparado, cumprindo Torá e vier a Curitiba, o Rabino Ishai pode fazer sua tevilá sim, claro, né? Eu fico honrado também com a presença aqui da Maria Eugênia. A Maria Eugênia falou que ela tem 87 anos. Olha só. Ela é da cidade de Valinhos e tem 87 anos. Seja bem-vinda, né? Ela quer falar com o Rosh Yohanan de Campinas. O Rosh Yohanan parece-me que está em Aparecida do Taboado, atendendo lá os nossos amados daquela cidade, né? Nós estamos então aqui concluindo o nosso programa. Deixa eu ver aqui quem está conosco, né? Camila Andrade, Raquel Gonzaga, shalom para vocês. Ronaldo Siqueira, o Reginaldo. Será que o Reginaldo é o Reginaldo que eu conheço? É o Reginaldo da Kelly, né? Eu acho que é, né? Então, muito obrigado aqui a todos vocês que estiveram aqui conosco, né? Maria Gutierrez, o Dimas, né? E que Deus abençoe todos vocês. Quarta-feira, se Deus quiser, nós teremos o curso Shiur Conversão, todas as quartas-feiras. E quarta-feira agora deveremos começar um estudo sobre o Shabat, um estudo importante, trazendo importantes revelações para aqueles que querem guardar o Shabat e para aqueles que guardam o Shabat também. Será que eu agrado a Deus guardando o Shabat ou não agrado? Por que eu devo guardar o Shabat? Quem deve guardar? Como devemos guardar? Então, na próxima quarta-feira, se Deus quiser, às 7h30 da noite, vocês avisem, convide aí outras pessoas também, pelo WhatsApp, pelo Facebook, não é? A gente tentou fazer uma transmissão pelo Facebook, acho que está transmitindo, né?
Eu só acho que está virado de lado, mas tudo bem, a gente é marinheiro de primeira viagem. Essa é a primeira transmissão que eu estou fazendo pelo Facebook, mas na próxima, se Deus quiser, a gente vai fazer na maneira correta. Então, que Deus abençoe a todos vocês, o Avi Shalom, o Célio Taniguchi, lá do Japão, a Ivaneide, o Levi também está conosco, né? Enfim, a Raquel, o Biratã, Nicodemos, enfim, todos vocês. Desculpe se a gente não citar o seu nome aí, porque é muito rápido aqui o nosso chat, é muito rápido. Que Deus abençoe, Shalom, e tenha uma boa semana, Shavuot Tov, que o Eterno seja com cada um de vocês. Shalom, shalom.